Intolerância alimentar ou alergia são respostas do organismo ao contato com o alimento. A intolerância alimentar pode ser um desconforto sentido após as refeições. Já a alergia acontece com o organismo reagindo de maneira mais imediata a algum alimento em particular. A alergia alimentar, ela ocorre quando há uma resposta imunológica do organismo, quando o organismo não tem a capacidade de reconhecer o alimento. Daí o organismo tem o alimento como um invasor, libera anticorpos tentando combater esse alimento. Na alergia, os sintomas são imediatos, então a pessoa entrou em contato com o alimento, ela já vai desencadear os sintomas independente da quantidade desse alimento. Já na intolerância, ela ocorre quando há uma dificuldade em digerir o alimento. Essa dificuldade ela é decorrente da produção insuficiente ou da ausência de enzimas digestivas. E aí o alimento não digerido, ele vai se acumulando no organismo e a longo prazo vai desencadear os sintomas, que são os chamados sintomas tardios. A nutricionista explica os sintomas mais comuns na intolerância alimentar e na alergia. Tem os sintomas que são comuns da alergia e da intolerância. Então o paciente chega se queixando de vômito, de dor de barriga, gases, o intestino dele oscila muito entre diarreia e intestino preso. Esses são sintomas comuns, mas a alergia ela tem sintomas mais severos. O que são esses sintomas mais severos? A pessoa pode ter alteração de pele, pode apresentar urticária, manchas vermelhas na pele, os lábios podem inchar, a língua também, pode apresentar sangue nas fezes e o mais grave são as alterações respiratórias, né? Então a pessoa pode apresentar desde o nariz escorrendo, chiado no peito, dificuldade de respirar, até uma parada respiratória que pode levar ao óbito, dependendo da gravidade da alergia. O diagnóstico da intolerância alimentar ou da alergia é feito por um médico. Já o tratamento requer o acompanhamento de um nutricionista. Tanto a intolerância quanto a alergia, quem faz o diagnóstico é o médico. Então, assim, é importante saber que o diagnóstico é fechado pelo médico. Quando o paciente chega no nosso consultório, ele já vem com o diagnóstico. O médico vai se basear nos sinais e sintomas clínicos do paciente e aí ele vai definir por fazer teste de provocação, que é quando o médico coloca o paciente em contato com alimento suspeito dentro de um ambiente seguro, de um ambiente hospitalar, e vai avaliar os sintomas, ou ele vai pedir exames de sangue para avaliar os anticorpos, o IgG, o IgE, que são mediadores da alergia e da intolerância alimentar. O tratamento consiste basicamente em retirar da dieta aquele alimento que é alergênico, tanto na alergia quanto na intolerância. E aí entra o nutricionista, né? Que somos nós que vamos alterar a dieta do paciente, mostrar para ele que além dos alimentos que devem ser excluídos, tem aqueles alimentos que devem ser incluídos na dieta, para que ele não desenvolva uma carência nutricional, e mostrar para ele que existe um mundo pós-alergia, né? Porque muitas vezes a pessoa alérgica acha assim que não vai poder comer mais nada. E hoje nós temos várias receitas no mercado, bolo sem trigo, pudim sem ovos, que são destinados aos alergênicos, para que eles não tenham uma dieta monótona. Se for uma criança, no tratamento a gente vai acompanhar se ela está tendo crescimento e ganho de peso adequado. Vamos avaliar se vai haver necessidade de suplementar ou só a suplementação através da alimentação é suficiente. E também vamos exercer um papel bem importante, que é na leitura de rótulos, que o paciente tem que estar lendo rótulos. A intolerância alimentar possui relação com a intoxicação alimentar. Classificamos a intolerância em 3 categorias. A intolerância ela pode ser de nascença, então a pessoa já nasce com aquele problema genético, onde ela não produz enzimas. Ela pode ser de origem primária, quando não tem nenhuma doença associada, e normalmente a partir da adolescência a pessoa reduz a produção de algumas enzimas ou para de produzir. E também a intolerância secundária. A intolerância secundária é quando ela está associada a alguma outra doença que causou a intolerância. No caso, a intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar normalmente ela vai lesionar a mucosa intestinal e durante um período a pessoa deixa de produzir ou produz em quantidade insuficiente as enzimas digestivas. Então ela vai passar por uma intolerância temporária. Resolvendo a doença e dando um tempo para que o intestino se recomponha, para que a mucosa se recomponha, ela volta a produzir normalmente as enzimas e esse período de intolerância para. A nutricionista aponta os principais alimentos de potencial alérgeno, ou seja, que são mais comuns causarem alergia. A gente tem um grupo de alimentos que a gente considera eles os mais alergênicos, que são os que estão mais comumente envolvidos nas alergias e nas intolerâncias alimentares, que é o leite, os ovos, o trigo, que é o glúten, frutos do mar, carne
carne e a soja. A partir de 2016, por conta de uma lei, as indústrias serão obrigadas a informar, nos rótulos de produtos alimentícios, a presença de substâncias que podem causar alergias. Desta forma, fica mais fácil controlar a dieta e evitar problemas de saúde. Foi aprovada uma legislação onde a indústria ela tem que se adaptar quanto à rotulagem, porque hoje a rotulagem ela é muito confusa. Então, o paciente, quando sai do consultório, sai com uma lista muito grande de nomes de produtos, de substâncias que, se estiverem presentes no alimento, indica a presença de um alergênico. Por exemplo, o leite. Se o leite está presente no alimento, muitas vezes ele vem descrito na forma de caseína, lactoglobulina, que são proteínas do leite. E isso dificulta muito o tratamento, leva, induz ao erro. Então, a partir do próximo ano, a indústria tem que deixar claro, contém leite, contém ovos, e isso é um ganho muito grande para a gente que acompanha o paciente e principalmente para o alergênico, que ele vai ter uma alimentação mais segura.